Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Jefferson. Formato diferente, estamos aqui num podcast rapidinho para falar sobre literatura, mais precisamente Shakespeare e as histórias em quadrinhos. Em uma das aulas aí, eu comentei rapidinho, provavelmente no final da segunda aula, onde eu falei um pouquinho sobre a questão da emancipação judaica feita por Napoleão Bonaparte na França, logo ali no final da sua passagem como imperador no país europeu. Mencionei ali que Napoleão ficou muito incomodado com algumas coisas que aconteceram muito, mas muitos anos antes dele, né, séculos antes dele, ali por volta do ano 1200, no Concílio de Latrão, o terceiro Concílio de Latrão e o quarto Concílio de Latrão, que foram convocados, né, pelos respectivos papas na época, e eles serviram para tirar muitos direitos dos judeus. E Napoleão se sentiu então incomodado com isso e resolveu então, né, logo ali 1800 e pouquinho, fazer então ali 1700 e alguma coisa ali para 1800, resolveu fazer então essa emancipação judaica aí, que também motivou outros países da Europa a fazerem também os seus movimentos de emancipação, e inclusive o Brasil participou desse movimento também de emancipação judaica. E eu mencionei também que aconteceu um episódio no ano também 1200, ali no início do 1200, onde o rei Eduardo I da Inglaterra ele fez um movimento de expulsão, né? Ele expulsou os judeus que estavam ali no território inglês, e ele fez essa expulsão, sendo talvez aí o primeiro grande movimento de expulsão de um povo, né? Que viria a ser repetido anos depois com é, alguns requintes de crueldade. Mas por que citar este período aí com o rei Eduardo I? Vale mencionar que a Rainha Virgem, né, conhecida aí Rainha Virgem Elizabeth I, ela teve alguns problemas também com os mouros, né, com os mouros que viviam ali na Inglaterra durante o seu reinado, né, como rainha ali naquela nação. Temos que também observar que esses episódios eles motivaram muito a obra de William Shakespeare, né, o maior dramaturgo de todos os tempos. Muitos colocam ele como o melhor escritor de todos os tempos. Eu não sei se eu concordo com isso, mas certamente entre os 5 maiores de todos os tempos, na minha lista, Shakespeare aparece. Ele mostra uma sociedade da forma que ela realmente era, né? Crua e tudo mais. E uma das obras que me chamaram muito a atenção foi Otelo, né? Otelo Mouro de Veneza, escrito pelo William Shakespeare, no final ali de 1500, né? Finalzinho de 1500, início de 1600. Essa obra ela é muito impactante porque ela demonstra todo o caráter racista da sociedade inglesa e europeia também da época. Vale mencionar que a obra Otelo ela se inicia com o Iago, que é o principal vilão aí. Inclusive, uma curiosidade, existem alguns relatos de que o Santiago, conhecido aí na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, que ele teria sido inspirado em Iago, né? O Santiago seria a junção de santo com Iago, né? O Iago aparentando então essa figura demoníaca que ele é na peça Otelo. Logo no início da peça Otelo, nós vemos algumas coisas que ainda são frequentes na nossa sociedade. Porque a obra começa, e eu acho que não é spoiler, porque estamos falando de uma obra já com seus 500 anos, a obra começa com Iago falando para um dos seus companheiros ali
a sua frustração com Otelo, porque Otelo é um mouro, né, muito respeitado dentro do exército de Veneza. Muitos sabem que ele é o principal soldado de Veneza e Iago ele almeja uma posição de destaque dentro do exército e ele sabe que Otelo procura alguém para ser o seu braço direito dentro do exército. E algo que acontece é a questão da barganha de cargos. Né? Hoje, dentro da política nossa, há muito tempo isso vem acontecendo, não é de agora, mas podemos dizer que é um mal, essa questão do nepotismo, né? De você colocar parentes dentro do serviço público e tudo mais, e a questão do nepotismo cruzado, né? Onde existe uma troca de favores entre membros de setores diferentes do poder público visando esse benefício. Mas Iago traz aqui para nós a ideia do QI, né? O quem indica, porque Iago fica completamente surtado quando três grandes homens ali de Veneza vão até Otelo para fazer ali o lobby para que Iago seja escolhido para o cargo ali do cargo de prestígio dentro do exército, mas Otelo não escolhe. Otelo diz que ele não tem as competências para isso e ele fica completamente Iago fica completamente bravo, usando o termo da moda, ele fica pistola, porque ele diz, onde já se viu, né? Três pessoas aí respeitadas foram falar das minhas qualidades e Otelo nem quis ouvi-las. Né? Então demonstrando aí essa troca aí de favores, esse lobby que existe ainda hoje. E numa tentativa de vingança, ele vai tentar jogar então Otelo contra o sogro, né? Contra o sogro, que é um senador ali, pai de Desdemona. E nesse momento nós começamos a observar então algumas atitudes preconceituosas de Iago. Porém, Iago, ele, no meu ponto de vista, ele é muito mais do que um simples personagem. Iago, ele é, dentro da obra, para mim, alguém que reflete do modo mais puro a sociedade inglesa e europeia da época, com essas tentativas de tentar se favorecer frente às outras pessoas, com esses posicionamentos racistas, mas eu trago isso para o ano de 2020. Por que eu trago para o ano de 2020? Porque Iago demonstra claramente como algumas pessoas da sociedade de hoje elas são. Elas buscam um favorecimento, elas não buscam se qualificar para isso, buscando apenas o favorecimento, possuem essas atitudes preconceituosas. Então, Iago, para mim, ele é mais do que um personagem, mas ele é a síntese do ser humano. E aí, qual é a estratégia de Iago? É jogar, então, o sogro de Otelo contra ele. E vou trazer aqui uma passagem muito importante dentro da obra, que é quando Iago vai até a casa, então, do sogro de Otelo, do senador, para falar, então, que Otelo está com Desdémona. Né? O pai de Desdémona não aprova o casamento deles, mas existe uma passagem do livro que Desdémona explica o porquê ela está com Otelo. Porque imagine só, estamos falando de uma sociedade ali de 1500, 1600. Desdémona, filha de um senador, uma jovem rica, a sociedade não aceitava que ela se casasse com um soldado, né? E ainda mais sendo um mouro. Né? Aquilo ia contra todas as normas de bom senso pregados na época. Né? A sociedade racista não aceitava, então, que Desdémona, filha de um senador, rica, uma jovem branca, se entregasse para um soldado, né,
mouro ali, negro, a sociedade não aceitava. E quando Iago chega à casa, Iago diz o seguinte: vigiai a sua casa, a sua filha e suas bolsas de dinheiro. Ladrões, ladrões. O Brabâncio, que é o pai de Desdémona, acha que Iago está falando de ladrões mesmo, né? Porque Iago diz, né, vigie sua casa, vigie sua filha e vigie suas bolsas de dinheiro, porque existem ladrões. Porém, Iago diz, meu senhor, pelas feridas de Cristo, o senhor foi roubado, que humilhação. Vá vestindo a sua toga. O seu coração foi arrombado. O senhor acaba de perder metade de sua alma. E olha como ele se refere a Otelo. Nesse instante mesmo, agora, agorinha, um bode preto e velho está cobrindo sua branca ovelhinha. Levantai-vos, rebelai-vos, acorde com o toque do sino os cidadãos que ora roncam, pois, do contrário, o diabo vai lhe dar netos. Levantai-vos contra isso, digo eu. Olha como Iago se refere a Otelo para o sogro. Né? Ele chama Otelo de um bode preto e velho que está cobrindo a ovelhinha branca dele e diz que o diabo vai lhe dar netos. Então ele se refere, além de se referir a Otelo como um bode preto e velho, ele ainda se refere a Otelo como sendo um diabo. Além disso, Brabâncio, então, ele fica bravo, ele não aceita também essa união deles, e Iago continua. Pelas feridas de Cristo, Senhor, sei que o Senhor é uma dessas pessoas que não serve a Deus se o diabo ordenar-lhe que assim o faça. Só porque nós viemos lhe fazer um favor e o Senhor pensa que somos desordeiros, terá um cavalo berbere cobrindo sua filha. Agora ele se refere a Otelo como um cavalo. Terás seus sobrinhos relinchando para o Senhor. Terá corcéis por primos e ginetes por parentes. Então, ele chama Otelo de cavalo e diz que os descendentes de Otelo vão ser quadrúpedes também, vão ser corcéis, vão ser cavalos que vão andar relinchando. Então, esta é a forma com que Iago olha e descreve Otelo. É claro que aí tem muito de uma frustração, de um ódio que Iago vem nutrindo por Otelo, mas não deixa de ser a visão de muitos europeus à época e, inclusive, de muitas pessoas hoje em dia na nossa sociedade. Né? Essas visões aqui deturpadas e nojentas sobre as pessoas negras. Mas vamos analisar um pouco aqui como que a sociedade via isso, né? Porque, como eu mencionei, a visão de Iago não é puramente de um homem, mas é a visão da sociedade como um todo. E para isso eu recorro aos ensinamentos de duas pessoas, da Michele Marques Feitosa e Carpio Márcio de Siqueira, que escreveram uma obra que foi publicada na revista da Unirios. A obra chama um artigo chamado O Negro na Literatura Inglesa, a Identidade de Otelo, representada em Shakespeare. Nessa obra, eles mencionam que existe uma questão em torno do casamento de Otelo e Desdémona. Para eles, né, o novo casal, segundo o Iago, eles iam reproduzir descendentes mestiços que colocariam em risco a estabilidade racial da sociedade veneziana. O intuito de Iago era conseguir despertar o ódio dos cidadãos de Veneza, manipulando-os a seu favor. E essa ideia de Iago, né, de que os descendentes mestiços colocariam em risco
a estabilidade racial da sociedade veneziana, ela é muito parecida com aquelas questões que nós observamos na nossa aula 2 sobre o racismo científico, de que alguns daqueles, entre aspas, pensadores, pensavam de que, e defendiam a ideia de que essa miscigenação, essa troca de cultura e tudo mais entre dois povos, ia fazer com que este povo entrasse em declínio. E era também a visão que viria a ser adotada por Hitler séculos depois. Então nota que Iago e a sociedade inglesa, mais precisamente a sociedade veneziana, defendiam também essa ideia lá dos racistas científicos, de que essa miscigenação, os descendentes mestiços, eles colocariam em risco a estabilidade da sociedade. Inclusive, Quinox, em 1850, Quinox, que é citado por Francisco Bittencourt no livro Racismos das Cruzadas ao século XX, ele menciona isso, que ele era contra a escravização de outros povos, porque o povo que estava escravizando o outro, ele teria contato com o outro povo, gerando descendentes, tendo essa troca, tendo essa miscigenação, e isso seria ruim para a estabilidade daquele povo. Então, nota que Iago e a sociedade veneziana, eles trazem apenas aquelas ideias do racismo científico. Né? Em nenhum momento aqui eu quero deixar claro que eu vejo Shakespeare racista. Em nenhum momento. Né? Eu vejo um autor que está refletindo o que a sociedade está mostrando. Né? E, inclusive, o personagem principal, Otelo, ele é um homem que possui suas posses, possui um respeito, inclusive em um momento, logo no começo também, quando Otelo, Brabâncio vai até a residência de Otelo, e junto com Iago e tudo mais, eles vão até o Senado para decidir isso, né? Porque Brabâncio e Iago acusam o Otelo de rapto. E algo muito interessante também que nós temos que mencionar é que o Iago, ele joga em Brabâncio a ideia de que Otelo teria enfeitiçado a Desdémona. E por que isso? Né? Temos que observar que a sociedade medieval e até um pouco antes, até com Napoleão Bonaparte, até antes de Napoleão Bonaparte, porque quando Napoleão assume o Império Francês, ele tem aquela ruptura com a igreja que tem muito a ver com isso que eu vou falar agora. Por que a bruxaria era condenada anos atrás, principalmente na época dos reis? Porque quem escolhia os reis era a igreja. Então, o rei era, até então, uma figura divina, porque como era a igreja que normalmente escolhia, e até mesmo tinha aquela famosa cerimônia do Papa coroar o novo rei, tinha-se então que o rei era era um dos representantes de Deus aqui na Terra. Então, quando alguém cometia bruxaria ou coisas do tipo, isso era considerado um crime porque aquela pessoa ela estava demonstrando a sua devoção e se entregando como um servo para forças ocultas. Então, a bruxaria não era vista até como um todo como um delito de caráter religioso, mas era visto como um delito de traição, porque aquela pessoa estava demonstrando a sua devoção, o seu respeito e tudo mais
por um ser, né, que não era o rei. Então, no momento que Iago acusa Otelo de bruxaria, Iago está querendo dizer para todo mundo que Otelo ele cometeu um crime raptando Desdémona, mas cometeu um crime também indo contra a realeza. Então, essa questão é muito interessante também de se observar e ter em mente quando Iago acusa Otelo de bruxaria. Algo também que nós temos que observar aqui é a figura de Rodrigo. Né? Rodrigo que toma as dores de Iago e resolve participar dessa vingança de Iago contra Otelo. Existem algumas passagens logo no início que Rodrigo também deixa transparecer essa visão distorcida de Otelo. E uma das partes ele diz: que sorte sem igual terá o homem de lábios grossos se ganha esta. Né? Então, essa mesma característica, esse mesmo estereótipo que era adotado lá atrás, que nós mencionamos na nossa segunda aula, e Rodrigo também traz este estereótipo do negro ser alguém de lábios grossos. Ademais, Rodrigo diz o seguinte: que vossa bela filha, nesta hora imprópria, em noite tão escura, sem melhor escolta do que de um lacaio comum, um gondoleiro, haja ido entregar-se aos braços de um mouro lascivo. Vossa filha, se não autorizaste, continue dizendo, torna-se culpada de grave falta, sacrificando seu dever, sua beleza, seu espírito e sua herança a um estrangeiro extravagante e nômade, sem pátria e sem lar. Essa é a visão de Rodrigo, né? Ele chama Otelo de um mouro lascivo, um estrangeiro extravagante e nômade, sem pátria e sem lar. E eu aproveito aqui justamente para dar a justificativa de Desdémona. Desdémona, quando é então questionada pelo Senado se ela está por livre e espontânea vontade com Otelo, ela diz que está por livre e espontânea vontade com Otelo. Ela deixa isso bem claro, né? De que não existe feitiço, de que não existe bruxaria, que não existe nada. Que ela está com Otelo porque o ama. Além disso, Desdémona ela também enfrenta o seu pai, né? Porque quando Brabâncio questiona ela, ela diz: olha, pai, quando você conheceu a minha mãe, ela teve que escolher entre o senhor e a família dela. E ela escolheu o senhor. Então, não me peça para agora eu ter que escolher entre o senhor e o meu amo e senhor. Ela chama Otelo de amo e senhor. Então, ela deixa bem claro, né? Então, do mesmo jeito que minha mãe escolheu o senhor lá atrás, deixando o pai dela, hoje é minha vez de escolher o meu marido, o meu amo e senhor, e deixar o senhor. Ela agradece por tudo que aconteceu, pela educação que ele deu, mas que agora o momento se repete. Né? Do mesmo modo que a mãe de Desdémona deixou a família para ficar com Brabâncio, agora ela precisa deixar a família para seguir e ficar então com Otelo, seu amor. E, ademais, quando Desdémona vai falar para o pessoal, Desdémona exalta as qualidades de Otelo. Porque nós vemos Rodrigo, Iago, Brabâncio e mais outros tecendo estereótipos contra Otelo, chamando ele de mouro lascivo, um estrangeiro extravagante, nômade sem pátria e sem lar, bode velho, chamando ele até de diabo. Né? Então, eles tecendo esses estereótipos e tecendo várias atitudes preconceituosas e racistas contra Otelo, Desdémona exalta as qualidades. Porque Desdémona chega uma parte da obra que diz, ela não diz com essas palavras, mas ela deixa claro o seguinte:
eu estou com ele porque Otelo sim é um homem de verdade. Porque enquanto todos vocês estão aqui bebendo, farreando, né, de debaixo de um teto, Otelo está lá fora. Otelo está lá fora, comandando os soldados, vencendo batalhas para Veneza, e muitas das riquezas que nós temos, nós devemos a Otelo. Né? Se hoje nós podemos usufruir de riquezas, estamos aqui confortáveis, é porque alguém teve que ir lá conseguir isso para a gente, e foi Otelo. Então ela exalta essas qualidades de Otelo, de um guerreiro, de um protetor, que está disposto a dar a vida para a nação que acolheu ele. Né? E aí rebate Rodrigo quando diz que ele é um estrangeiro extravagante, nômade sem pátria e sem lar. Desdémona então rebate, né? Porque Otelo, que é taxado como sem pátria e sem lar, é o único que é capaz de dar a vida por Veneza, coisa que os homens de Veneza não são capazes de fazer. Então tudo isso faz com que Desdémona comece a amar Otelo, justamente por essa coragem que os venezianos não têm, esse estrangeiro tem. Desdémona diz o seguinte, que me apaixonei pelo Mouro a ponto de ir viver com ele. Isto, minha total violência e meu desprezo à boa sorte, encarregam-se de apregoar ao mundo. Meu coração submeteu-se mesmo à verdadeira qualidade do meu amo e senhor. Enxerguei a face do meu marido na mente de Otelo, e a sua honradez e talentosa coragem consagrei minha alma e meu destino. Então, Desdémona explicando ao pai na frente do duque que ela foi atraída, né, pelas histórias vividas por Otelo, né, e que eram contadas por ele. Então, Otelo tinha histórias para contar. Otelo tinha cicatrizes de uma vida, e não só cicatrizes físicas, cicatrizes sentimentais também, feridas que ele carregou e carregava durante a sua vida, uma vida que sempre foi alvo de preconceito, principalmente de muitos ali da corte veneziana, mas mesmo assim, como Desdémona mesmo diz, ele era um cara honrado, tinha talento e coragem, e por isso ela se entregou a Otelo, porque ele foi capaz de fazer coisas que nenhum homem de Veneza conseguiu fazer. E para a gente terminar aqui sobre Otelo, vale destacar que quando Otelo e Desdémona estão ali no Senado, e Desdémona diz ao pai que, do mesmo modo que a mãe dela escolheu Brabâncio, esse era o momento dela escolher o marido dela, o Senado avisa Otelo que uma ofensiva está para acontecer, tem uma nação ali, um exército estrangeiro nas proximidades de Veneza, e Otelo, recém-casado, diz que vai defender Veneza. E aí, mais um momento que essa honradez que Desdémona menciona é mostrada para todo mundo. A honradez e a coragem de Otelo. Recém-casado, ele deixa a mulher e vai para a guerra. Ele vai para a guerra para defender ali a Veneza. E ele deixa, cuidando da sua esposa, Iago. Iago e Rodrigo ficam ali cuidando da sua esposa, e Cássio, que é seu braço direito, fica ali à disposição, né, de quem precisar. E é nesse momento que Iago conta para todos nós o plano dele, que é jogar Otelo contra Desdémona, simulando ali que ela teria um caso com, salvo engano, com Cássio. E Iago, então, ele vai no mais sujo, né, dos planos, que é mexer com o ciúme de Otelo. É claro que Desdémona em nenhum momento traiu Otelo, mas Otelo acaba matando Desdémona
por diversos motivos, né? É claro que o motivo principal é a questão do ciúme e essa ideia de que Desdémona teria traído, né, enquanto ele estava fora, mas outras questões também elas aparecem, que são essas diferenças, né? Então, as diferenças de Otelo e os cidadãos venezianos, ela fica muito nítida, né? Conforme Michele Marques Feitosa e Carpio Márcio de Siqueira no O Negro na Literatura Inglesa, eles mencionam que Otelo reconhece sua diferença em relação àqueles cidadãos de Veneza, por esse motivo passa a questionar a sua identidade entre ele e Desdémona, parecendo aceitar as imagens que lhe são atribuídas, a ponto de confirmar que sua dureza era por causa da cor de sua pele, e não por ser guerreiro. Talvez porque seja negro e não tenha na linguagem as formas flexíveis dos cortesãos, ou então porque esteja descendo o Vale dos Anos. Então, chega num momento que Otelo começa a absorver aquelas palavras racistas que eram proferidas contra ele da sociedade. E às vezes isso acontece atualmente, né? Eu já fui alvo de racismo algumas vezes. E se você, em uma delas, a primeira, eu era criança ainda. Então, você querendo ou não acaba absorvendo aquilo para você. Se você não for muito forte, você acaba tomando aquilo como uma verdade e começa a ter muitos problemas. Você começa a enxergar você como um problema. Como Otelo também começou a se enxergar, né? Ele diz, talvez eu sou duro assim porque pode ser que eu seja pelo fato de ser negro, né? Não porque eu sou um soldado. Então, se você não for muito firme nessas questões, você acaba assim sucumbindo. Como eu disse que eu fui alvo de racismo, e quando era criança, quando eu fui alvo pela primeira vez, foi complicado, sim, né? Depois, quando você está maior, você consegue absorver isso melhor, porém não é algo fácil. Então, nós aqui podemos observar que Iago começa a atacar Otelo em tudo que é lado, né? E Otelo se vê sozinho, né? Numa sociedade que ele está sozinho, né? E Otelo, então, acaba matando Desdémona, e até na morte de Desdémona nós vemos que Otelo se preocupa com essas questões raciais que foram colocadas na sua cabeça aí, que ele acabou absorvendo, né, de tanto Iago e Rodrigo ficarem na sua cabeça, né? Eles ficam ali, Otelo, né? Ela é branca, ela é rica, ela tem mais posses, né? Ela tá com você só por interesse, uma hora ela se cansa de você. E isso foi mexendo com Otelo, e Otelo acaba dizendo o seguinte, mesmo assim, quando vai matar Desdémona, mesmo assim não quero derramar-lhe o sangue, nem manchar essa pele mais alva do que a neve, e tão macia quanto a glória do alabastro. Então, mesmo quando ele vai matar a esposa, ele se preocupa com essas questões, né, de não querer manchar a pele de Desdémona com sangue, porque aquela cor branca, como a neve, que ele mesmo menciona, simboliza a pureza de Desdémona, né, que nunca traiu ele. Mas Otelo sucumbe então a esses posicionamentos racistas de uma sociedade que não consegue aceitar o negro numa posição de destaque. Como eu disse em uma das aulas, algumas, eu não sei se é na próxima aula ou na aula anterior, mas provavelmente eu disse isso na aula anterior, os racistas eles não conseguem ver o negro numa posição de destaque, né? Eles não conseguem aceitar o sucesso do outro. E para isso eles precisam atacar o negro e qualquer outra pessoa que encontre-se nessa posição de destaque, seja um judeu, seja um asiático, né, que
nesse momento 2020, muitos asiáticos vêm sofrendo questões de preconceito, os homossexuais também. Então os racistas, os preconceituosos não conseguem aceitar essas pessoas num local de destaque e eles começam então a atacar de tudo que é lado para tentar desestabilizar essa pessoa. É o que aconteceu com Otelo, um estrangeiro, um mouro, né, um negro e que consegue uma posição de destaque dentro da sociedade, porque Desdémona, sua esposa, filha de um senador, diz que ele tem a coragem que os venezianos não possuem, que as riquezas de Veneza são provenientes das mãos de Otelo. Ele encontra-se nessa posição de destaque, a sociedade não aceita, começa a atacar e, infelizmente, Otelo sucumbe. Porém, é algo que aconteceu lá em quase 1600, nos anos 1600, porém são coisas que acontecem hoje. O negro é muito atacado quando ele se encontra em uma posição de destaque e até quando não se encontra. E muitas vezes a pressão da sociedade é tão grande que ele acaba sucumbindo e acaba cometendo loucuras contra outras pessoas ou até mesmo cometendo loucuras contra si mesmo. Infelizmente, nós precisamos mudar isso o mais rápido possível, porque a cor de pele não pode definir se uma pessoa é honrada de alguma coisa ou não, e a cor de pele não define as capacidades de uma pessoa. Bom, depois de falar um pouquinho aí, então de Otelo, o Mouro de Veneza, William Shakespeare, leia, é um livro fantástico, um livro rápido. Vamos falar um pouquinho aqui de histórias em quadrinhos. Eu comentei lá de histórias em quadrinhos, vamos conversar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos e um pouquinho do seu papel, né? As histórias em quadrinho, elas possuem um papel muito importante dentro da sociedade, a cultura geek, a cultura nerd, essa cultura pop, que antigamente ela era muito mal vista também. Os nerds eles eram alvo de preconceito muito tempo atrás, ainda sofre, mas no passado esse preconceito era bem maior. E as histórias em quadrinhos, elas ensinam muitas coisas para nós. Enquanto eu era acadêmico de direito, eu usei muitas histórias em quadrinhos nos meus artigos. Por exemplo, eu já usei, vou fazer uma retrospectiva aqui, o Injustice, né, o Injustiça da DC Comics, já usei para fazer artigo científico. Já usei Piada Mortal do Coringa. Já usei um compilado do Batman também. Já usei Superman. Já usei Mulher Maravilha, Doutor Estranho e creio que X-Men, né, já foram aí os utilizados para fazer trabalhos, artigos científicos. Eu acho que nós podemos aprender muito com histórias em quadrinhos e como escritor eu gosto muito de histórias em quadrinhos porque ela mexe muito com a nossa imaginação. Então no próximo bloco vamos falar um pouquinho sobre Superman, a foice e o martelo. Voltamos então para falar da Foice e o Martelo, uma HQ muito interessante, porque na Foice e o Martelo ela pertence a um universo alternativo da DC Comics, que faz parte de um selo que basicamente ele vem mostrar para nós a seguinte premissa: e se? É a famosa e se? Né? E se tivesse acontecido aquilo ao invés disso? Essa é a premissa desse selo da DC Comics que aparece então nesta obra Superman entre a foice e o martelo. O nome é muito sugestivo porque tem também, saiu esse ano de 2020 um desenho animado, também, um filme animado, né, perdão,
filme animado, muito bom por sinal, apesar de eu preferir ainda a HQ normal, quando tem adaptações de HQ, de livros, normalmente o original é melhor, mas acho que o filme não deixa a desejar, mas apenas um gosto pessoal, preferi ainda a HQ. Como o próprio nome diz, entre a foice e o martelo, ele faz alusão ao comunismo, né? Faz alusão ao comunismo e traz a ideia se a nave que trouxe o nosso querido Superman tivesse caído na Ucrânia soviética ao invés de cair nos Estados Unidos da América. O que teria acontecido? A obra em si, ela traz ali, então, faz um apanhado do regime comunista, do Stalin. O Stalin aparece na obra, no livro, e mostra como que é a questão da sociedade soviética. O Superman ele se depara com as desigualdades que tem, e ele consegue observar esse contraste do Estado possuir algo e a população não possuir as mesmas condições. Isso incomodava muito o Superman até que ele então Stalin acontece algo com Stalin, que Stalin então deixa o poder e alguém precisa assumir, e o Superman é alguém de prestígio dentro da sociedade soviética, e ele assume então o posto, né, de presidente, ditador da União Soviética. E, inclusive ele tem um traje, né, traje todo preto do Superman, um traje muito bonito, né? E o Superman ele é a princípio um governante muito bom. Porém, ele começa a ter algumas atitudes um pouco preocupantes. Ele visa unificar o mundo num governo único e quase consegue isso. Apenas duas nações não sucumbem ali ao Superman, que é os Estados Unidos, que está sendo governado pelo Lex Luthor, e o Chile, que tem a ditadura de direita do Pinochet. Então são os dois locais que o Superman não consegue ter a entrada. Mas o Superman ele consegue acabar com as doenças, acaba com o suicídio e tudo mais. Mas quais são os problemas disso, né? Alguns problemas que acontecem na sociedade eles têm que acontecer, infelizmente, né? Então as doenças elas estão aí e elas precisam acontecer, né? Infelizmente. E alguns fenômenos sociais eles também precisam acontecer para que essa engrenagem social ela possa trabalhar de um jeito correto. Então, se a engrenagem que faz a sociedade trabalhar, faz ela se ajustar, se uma dessas engrenagens ela começa a trabalhar de um modo diferente, pode acontecer um colapso. A princípio, inicialmente, pode ser que essa mudança dessa engrenagem seja algo benéfico, porém a longo prazo isso pode se mostrar um grande problema. Mas Superman então unifica aí boa parte do mundo e vira um grande ditador, né? Demonstrando ali como que era a princípio, como era o governo de Stalin na União Soviética. Então fica aí a dica de leitura: Superman, a foice e o martelo, e a animação também, né? Mas e você deve estar perguntando, bom Jefferson, mas só de Stalin? Na nossa terceira aula nós conversamos um pouquinho sobre algumas obras, né, literárias. Eu citei 1984 do George Orwell e citei também A Revolução dos Bichos, que traz ali uma, uma espécie de fábula, podemos dizer assim, da fazenda, mostrando também como que era o regime de Stalin e tudo mais, do porco Napoleão, que forçava julgamentos, forçava confissões de coisas que nem existia, condenava o pensamento, né? Você deve estar se lembrando das galinhas que morreram degoladas só porque elas sonharam com o porco Bola de Neve. Mas isso também é uma alegoria para os regimes de direita, né? Os regimes de direita, de extrema direita, totalitários, funcionavam da mesma forma, né?
E no começo da terceira aula eu falei da questão da ambidestria, né? Então não importa se o governo é de esquerda, de extrema esquerda ou de extrema direita, é um regime ditatorial, eles funcionam quase do mesmo jeito, quase na mesma batida. Então, apesar dele falar, Superman entre a foice e o martelo, falar, deixa bem claro que é uma obra que se passa no governo, num governo de esquerda, extrema esquerda, que foi o governo de Stalin, muitas das coisas que acontecem ali podem ser levadas também aos regimes totalitários de extrema direita que tiveram no mundo e que em alguns lugares, infelizmente, ainda existem. Para terminar, vamos falar aqui de uma outra obra de quadrinhos que é X-Men, a série X-Men. Né? Existe muita divergência sobre isso que eu vou falar ainda, existe alguma divergência. Eu cheguei a fazer uma obra sobre isso, um artigo sobre isso. Inclusive, meu último congresso que eu participei na faculdade FEAT Uniesp em Ibaiti, eu falei sobre isso. 2015, mais ou menos, no meu canal aqui deve ter parte da minha apresentação sobre isso, mas em 2015 ainda eu era um padawan, mas depois eu acabei, então, já depois de ter apresentado o meu TCC, voltei num congresso da mesma faculdade para falar sobre os X-Men. Os X-Men eles possuem um papel importante na história da sociedade moderna. Quando ela é feita ali pela Marvel, nós devemos lembrar que existem nos Estados Unidos alguns movimentos antirracistas e principalmente dois nomes grandiosos na luta dos negros, principalmente nos Estados Unidos, mas que refletiram para o mundo. Inclusive um deles venceu o prêmio Nobel. Se você está ouvindo esse podcast antes de assistir a aula 5, este negro, Martin Luther King, nós falamos dele lá na nossa quinta aula dos negros maravilhosos do prêmio Nobel. Então, Luther King possui um papel importante nisso, junto com Malcolm X, que também lutava pelo direito dos negros, com ideias diferentes. Malcolm X pregava uma luta mais severa, achava que a violência tinha que ser utilizada para os negros se impor, e Martin Luther King achava que o pacifismo, ter atitudes pacíficas era o ideal a ser feito. Porém, eles possuem talvez, podemos dizer assim, um pezinho dentro dos X-Men também. Nós vamos falar sobre isso agora. Bom, diz aí a cultura pop que Malcolm X e Martin Luther King, eles foram algumas das inspirações para que os X-Men fossem criados. Malcolm X defendia que os negros eram superiores aos brancos e que não deveria ter uma aproximação entre negros e brancos, justamente por tudo que os negros já sofreram e que os negros tinham que se impor na sociedade. E aí, pergunto para você, conhece alguém parecido com alguém dentro dos X-Men que possui essas ideias? Se você pensou nele, Magneto, você acertou. Diz aí a cultura popular que Magneto foi inspirado em Malcolm X. Magneto, para quem não lembra aí, dentro dos X-Men, Magneto ele defende que os mutantes são uma raça superior e que as tentativas do Xavier de unificar os humanos com os mutantes era uma perda de tempo, porque os mutantes eles eram superiores e deveriam mostrar que eram dentro da sociedade. Em contrapartida, falei aí do professor Xavier. Quem é o professor Xavier na vida real? Ele mesmo, Martin Luther King, que defendia ideias pacíficas. O professor Xavier também nunca foi adepto da violência, e Martin Luther King e o professor Xavier entendiam sim que era possível ter uma vida pacífica e harmoniosa
entre negros e brancos dentro de uma mesma sociedade, sem essa necessidade de separação e nem colocando-se como seres superiores, né? Então, temos aí Martin Luther King e Malcolm X nos X-Men. Então, os X-Men eles mostram sim essa luta, né? Que também é a luta do negro dentro da sociedade, essa luta do negro ter que se impor dentro da sociedade, de buscar os seus pares e dia por dia tendo que se colocar e mostrando para a sociedade suas capacidades, assim como os X-Men precisam fazer, né, nas histórias, dia após dia, e precisam se colocar dentro da sociedade e mostrar suas capacidades. Então fica aí essa alegoria de Martin Luther King, Malcolm X com o Professor Xavier e o Magneto. Na descrição eu vou deixar uma parte do artigo que eu escrevi para vocês lerem mais um pouquinho. E esse finalzinho eu vou utilizar aqui para falar dele. Chadwick Boseman, o nosso eterno Pantera Negra, que faleceu no finzinho de agosto. E eu vou chamar ele aqui de Pantera Negra, ele vai ser sempre o Rei T'Challa. E ele sempre foi alguém muito importante dentro da causa dos negros. E nada mais justo do que dedicar esse finalzinho aqui para falar um pouquinho dele e da sua importância. O Pantera Negra ele revolucionou o mercado em 2018 quando ele, né, lança o filme Pantera Negra, porque o primeiro herói negro da história, o primeiro herói negro, e vocês precisam ver os vídeos que tem na internet de como os cinemas ficaram lotados de gente negra para assistir, gente com o rosto pintado, gente se mostrando feliz e se sentindo identificado com o Rei T'Challa no cinema. E isso é muito importante, né? Eu acho que foi um passo importante, porém muito pequeno ainda. Os negros eles precisam ser representados dentro da, da literatura, dentro do cinema, dentro da música. E o que o Pantera Negra fez foi mostrar para a sociedade que os negros existem. E do mesmo jeito que na nossa quinta aula eu falo dos 15 negros maravilhosos que ganharam o prêmio Nobel, o Pantera Negra com o Rei T'Challa, eles mostram que os negros podem ser o que eles quiserem, inclusive reis. Né? E isso é importante. Né? A criança negra, e até a que não é negra, quando assistem ao filme, vem a representatividade do Rei T'Challa. A criança negra observa que ela pode ser o que ela quiser. E a criança que não é negra, quando olha aquilo, ela tem que ficar encantada. E ela começa a observar que o negro, que aquele amigo negro dela pode ser o que ela quiser. Pode ser o que ele quiser. Então, espero que nós tenhamos mais representatividade negra dentro do cinema, da arte e tudo mais, porque é muito importante para que nós possamos mudar essas questões relacionadas ao racismo e que pouco a pouco ele possa ir deixando a nossa sociedade. Um forte abraço para todos vocês e se você está escutando isso por último, né, já depois de ter visto todas as aulas e deixou isso por último, eu agradeço a sua participação no nosso curso. Foi uma honra ter você aqui. Espero que você releve alguns erros. Esse podcast está indo sem edição mesmo, tá? Porque eu queria que fosse mais um bate-papo com vocês. Mas releve os erros. Foi a primeira vez que eu gravei aula, a primeira vez que eu estou gravando podcast. Mas espero ter passado um pouquinho de conhecimento para vocês. E especialmente para você que está ouvindo. E não deixe de acreditar que nós podemos sim fazer um mundo melhor. Porém, para que isso aconteça, cada um precisa fazer a sua parte. Então, eu estou fazendo a minha parte aqui e cada um de vocês que estão ouvindo esse podcast, assistindo o curso como um todo, também podem fazer a parte de vocês. Se cada um, né, nós tivemos aqui mais de 400 inscritos. Se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que nós vamos conseguir mudar
muita coisa, muita coisa. Então, um forte abraço para vocês. É, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem. Me sigam nas redes sociais. Jefferson de Campos, lá, @Jefferson de Campos no Instagram. Jefferson de Campos no Facebook. No nosso grupo do Telegram você consegue me encontrar também. E vamos conversar, vamos ser amigos. Eu vou ficar muito feliz em poder conversar com você e ter a sua amizade. Forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado do curso e, como T'Challa dizia e ainda diz, Wakanda Forever.